Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos abordar a história de Henrique VIII e suas 6 esposas. Se você ainda não conhece esse episódio da história, gente, eu convido vocês a acompanhar o vídeo até o final, porque nós temos também uma parte sobrenatural que envolve pelo menos 3 esposas desse rei que foi tão marcado pela violência, tá bom? Eu espero que vocês gostem dos relatos sobrenaturais, da parte histórica também. Espero que vocês apreciem e que com isso você deixe o seu like, por favor. Se inscreva também no nosso canal, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Se puder se tornar membro, melhor ainda, ajuda mais a gente ainda a continuar, tá bom, gente? Agora chega de papo, vamos logo para a história. Vlad, solta a vinheta. Henrique VIII foi rei da Inglaterra e exerceu influência também sobre a Irlanda, governando de 1509 até 1547, que foi o ano de sua morte aos 55 anos. A sua morte é atribuída a complicações de saúde, possivelmente insuficiência renal, decorrente de sua obesidade mórbida. Ele já estava com aproximadamente 200 quilos quando ele faleceu e ele também tinha uma úlcera na perna, causada por uma lança, que eles fizeram um torneio e ele foi acertado e por causa da diabetes ele não teve mais como curar aquela perna dele. Então até o final da vida ele teve muita dificuldade mesmo para conseguir andar. Ele se casou 6 vezes e demonstrava uma obsessão pelo nascimento de um filho homem. Tinha que ser menino. Essa necessidade gerava também um grande sofrimento, especialmente para as suas esposas, né, que viviam sob a pressão de produzir um herdeiro do sexo masculino. Henrique VIII ele está sepultado na capela do Castelo de Windsor, tá? Uma das residências oficiais de sua época e um dos castelos que ele mais gostava também. A sua terceira esposa, Jane Seymour, ela também está sepultada nessa capela em criptas próximas, mas não juntas. Enquanto vivo, o rei ele fazia essa busca incessante por um filho homem, e isso originou não só conflitos pessoais e políticos, mas também é apontada como causa de diversos relatos paranormais que se associam a antigas residências reais, principalmente as que ele residiu. Para compreender melhor esse contexto, nós vamos iniciar a história da primeira esposa de Henrique VIII, que foi a rainha Catarina de Aragão. A Catarina, inicialmente, ela era cunhada do rei, ela passou a ser a sua esposa após o falecimento do irmão dele, que no caso era o seu marido. A Catarina, ela tinha aproximadamente uns 6 anos a mais de idade do que Henrique VIII, mas isso não foi empecilho para que eles se casassem. Logo após o casamento, ela engravidou, mas infelizmente ela perdeu o bebê. No total, gente, a Catarina de Aragão ela teve 6 gestações, das quais apenas uma resultou na sobrevida de uma filha que se tornaria a Rainha Maria I, tema que nós já abordamos aqui em outro vídeo. Eu convido vocês a verem também depois desse. Vai lá e confere que tem muita história sobre a Maria I também. E muita coisa, é claro, é associado a ela. A mesma coisa do sobrenatural, sempre está muito ligado com esses personagens históricos. Além disso, a Catarina ela teve um filho homem que nasceu, mas ele faleceu alguns dias após o seu nascimento. Então, durante esse tempo que ele estava vivo, o rei ele organizou grandes festividades, distribuindo bebida, alimentos ao povo, mas tragicamente o bebê ele não sobreviveu, possivelmente devido a alguma infecção intestinal. Naquela época a medicina não era muito avançada, mas eles acreditam que tenha sido isso, tá? Vale destacar também que na época a Catarina ela já contava com 44 anos, isso para a época já era uma idade avançada, e isso poderia complicar ainda mais uma gestação bem sucedida, que no caso dela, infelizmente, ela teve só uma filha que sobreviveu. Com o desgaste do casamento, a dificuldade em ter um filho homem, o interesse do rei Henrique passou a se voltar para Ana Bolena, que era uma das damas de companhia de Catarina de Aragão. A Maria Bolena, que era irmã da Ana Bolena, também era uma das damas e, segundo algumas histórias contam, ela também teve um romance com o rei Henrique VIII,
que ela teve um filho menino, sim, mas que ele não pôde registrar porque era fora do casamento, não teria como passar para ele nenhuma herança real. Então, nesse caso, ele casou com a Ana Bolena, que era uma mulher vista com um temperamento muito forte, que ela era muito calculista e ela conseguiu chegar no topo, mas ela também teve um declínio muito grave. O Henrique VIII ele demonstrou extrema revolta por Catarina de Aragão por não ter lhe proporcionado um filho homem, ou seja, ele botou a culpa nela, ela era culpada, não ele. Outra coisa não era, ela que era culpada. Após o seu casamento com Ana Bolena, o rei ele proibiu a Catarina de Aragão manter contato com a sua filha, que era Maria I da Inglaterra, estabelecendo que elas só poderiam se encontrar pessoalmente se ambas aceitassem a Ana Bolena, que já estava grávida, como rainha, o que não aconteceu, aprofundando assim o distanciamento entre mãe e filha, uma crueldade muito grande que ele fez. Em meio a essa situação, a Ana Bolena, com seu temperamento forte, ela teria contribuído para que o rei retirasse o título de princesa da Maria I, transformando essa menina em dama de companhia da sua filha Elizabeth I, que é filha de Henrique, com Ana Bolena. Essa história foi marcada por grande sofrimento, refletido na trajetória de Catarina de Aragão, que faleceu jovem, aos 51 anos de idade, no dia 7 de janeiro de 1536, no castelo de Kimbolton, no Reino Unido, porque ela foi praticamente exilada. Durante a autópsia foi encontrada uma mancha negra no coração dela, hoje interpretada por alguns médicos como um possível câncer, enquanto outros sugerem e sugeriram na época que ela poderia ter sido envenenada por Ana Bolena e Henrique VIII, mas essa opção, digamos assim, nunca foi conhecida, nunca ninguém conseguiu saber ao certo, mas ela tinha uma mancha negra no coração e algumas pessoas falam que ela morreu de coração partido, mas a parte do envenenamento nunca foi provada. Quanto a Ana Bolena, existem cerca de 17 cartas de Henrique VIII atualmente guardadas no Vaticano que revelam a sua intensa paixão por ela. Acredita-se que a Ana Bolena tenha sido a grande paixão do rei Henrique VIII, visto que ele rompeu com a Igreja Católica, abandonou a sua primeira esposa e rebaixou o título da sua própria filha para satisfazer os pedidos que Ana Bolena fazia para ele. No entanto, a vida da Ana Bolena não foi isenta de tragédias, muito pelo contrário, ela permaneceu casada com o rei por apenas 3 anos. Quando Elizabeth I nasceu, o rei demonstrou uma decepção muito grande e o único filho homem que a Ana Bolena teve nasceu natimorto, que desgastou ainda mais o casamento dos dois. Ele já estava bem incomodado com ela, a paixão já tinha terminado, mas ele renovou o interesse por outra mulher, que também atuava como dama de companhia da Catarina de Aragão e, posteriormente, da Ana Bolena. Esse novo romance contribuiu para o declínio do poder e da influência de Ana Bolena. No caso, o rei ele se envolveu com a Jane Seymour, que era uma das damas, e com ela ele teve um filho homem. Diversas teorias falam que a respeito da morte de Ana não tem nada que ser discutido, que tudo foi forjado, que ela não era culpada de nada daquilo que ela estava sendo acusada, e infelizmente ela também não teve um final nada bom, porque ela também foi mandada para a Torre de Londres, onde ela ficou ali por bastante tempo também, e depois ela recebeu a sua sentença. Por quê? Porque ela se metia, digamos assim, muito nas conversas do rei com os seus conselheiros, e ele geralmente acatava o que ela falava. Então ela tinha uma persuasão muito grande, principalmente com o rei Henrique VIII, que fazia praticamente tudo o que ela queria, inclusive na parte política do país também. E isso deixou um desgaste muito grande entre Ana Bolena e os conselheiros, que ficaram, na verdade, com ciúme dela e ajudaram depois na sua própria condenação. Bom, como o rei ele já era casado com Ana Bolena na igreja anglicana, ele não poderia casar com outra mulher, a não ser se ele ficasse viúvo. Por isso que muita gente fala que, na verdade, o julgamento da Ana Bolena, a sentença de morte que ela teve, na verdade, já era um jogo de cartas marcadas. Ele tinha que se livrar dela de algum jeito para conseguir casar com uma outra mulher. Então, a Catarina de Aragão, ele conseguiu exilar porque ele rompeu com a Igreja Católica.
Só que com a Ana Bolena, ele já casou na igreja anglicana, então ele não tinha mais o que fazer. Vou fundar uma outra igreja, uma terceira igreja, para que eu possa então me casar com a Jane. Não, a Ana ela tinha que sair do mapa e sem vida. A Ana Bolena ela foi acusada de várias situações. Ela foi considerada bruxa, ela foi considerada amante do próprio irmão, ela foi acusada de manter relações com outros homens e soldados também, mas isso só foi acusado, gente, depois desses homens ficarem muito tempo nas masmorras do castelo de Hampton Court, com aparelhos de tortura, que eu não vou poder nem descrever aqui, mas um que era mais usado era um que apertava bastante a cabeça deles, e eles eram obrigados a confessar, até mesmo que não fizeram. Então foi aí que surgiu a acusação e a confirmação de um desses homens dizendo que sim, que ele tinha tido um caso com a Ana Bolena, mas que isso já tinha terminado. Só que ele morreu logo depois e a Ana Bolena então recebeu, até mesmo pelo seu tio, que era uma das pessoas que estava no julgamento. Algumas pessoas falam que ele votou sim para a morte dela e outros também falam que na verdade não era isso que ele queria a separação, que ela fosse exilada, mas que ela não perdesse a vida, mas não foi assim que aconteceu. Assim que a Ana Bolena recebeu a resposta da sentença, ela ficou muito arrasada, ela gritava, ela ria, ela chorava ao mesmo tempo, não conseguia mais ver a filha, porque o Henrique VIII ele simplesmente esqueceu que ele tinha aquela filha, tanto a Elizabeth quanto a Maria, ele não gostava das filhas mulheres, tinha que ser filho homem para valer, senão nada era nada. Então ela teve muitos sofrimentos também, tanto por saber que ia ser condenada à morte e também por deixar a sua filha. Bom, para consolidar as acusações contra Ana Bolena, foi iniciado um interrogatório, como eu falei para vocês, com um músico da corte, tá? Que supostamente teria se aproximado da Ana Bolena para dar aulas de música para ela, mas depois foi colocado como um amante porque ele foi torturado. Tá? Esse interrogatório ele serviu de pretexto, sim, para que o homem fosse torturado nas masmorras do castelo por 2 dias. E eles utilizaram, como falei para vocês, vários instrumentos que com certeza ajudaram nessa confissão que muita gente sabe que não aconteceu, era um complô contra Ana Bolena. Após o depoimento, todos foram presos e Ana Bolena ficou presa na Torre de Londres, na parte da Torre Verde. As acusações contra ela não se limitaram somente à infidelidade, mas ela também foi acusada de incesto e bruxaria também, tá? Isso nunca foi provado. Imediatamente ela foi levada então para a Torre de Londres, onde ela ficou alojada nessa Torre Verde, tá? Aguardando o julgamento dela, que já era certeiro. Como alguns conselheiros próximos do rei se ressentiam muito com ela pelo poder e pela influência, eles contribuíram bastante para a condenação da Ana Bolena, ou seja, o rei até pensou em dar perdão para ela, mas os conselheiros foram lá e nada feito. Em 19 de maio de 1536, Ana Bolena foi condenada à morte ao tomar conhecimento do veredito. Como eu falei, ela ficou profundamente abalada, muito transtornada, mas depois ela se acalmou. A Ana ela escreveu uma carta suplicando por piedade, pedindo que a sua morte fosse realizada por decapitação por espada e não com um machado, que era um método que causava extrema dor. Contudo, o rei então não acatou o pedido de perdão, de clemência, mas ele autorizou que a execução dela fosse feita por espada, então ele contratou um ótimo espadachim para conseguir fazer esse serviço, mas era uma morte também bastante cruel e ela passou por todo esse sofrimento. Tanto ela quanto o irmão que também morreu. 2 dias antes da execução, no dia 17 de maio de 1536, o seu irmão, Jorge Bolena e outros 4 homens acusados de envolvimento com ela foram executados por machado em frente à Torre Verde, aonde Ana Bolena assistiu à cena da janela. Ela foi obrigada a assistir à morte do irmão. Apesar do pânico e do sofrimento, relatos descrevem que no dia da sua morte ela permaneceu muito serena, vestida com elegância e comportando-se com a dignidade de uma rainha, ou seja, ela aparentava já estar conformada. Inclusive, ela pediu a Deus que perdoasse o rei por esse ato que ele estava cometendo tão injusto com ela. Durante a execução, a lâmina foi previamente escondida em uma estrutura próxima ao cadafalso e a Ana Bolena ela se ajoelhou com os olhos vendados, o cabelo tinha que estar preso. Sem nenhum protesto, ela recebeu o golpe fatal
que ceifou, né, a sua vida. Foi um golpe só, foi tudo muito rápido, mas muito assustador também. Segundo testemunhos, o carrasco, ele exibiu a cabeça dela à multidão, e alguns relatos afirmam que o rosto e que os lábios dela ainda se mexiam, conforme descrito por Jeffrey Field, que é o ex-governador da Torre de Londres, e ele disse que isso tudo está anotado, sim, em documentos históricos, que isso foi verdade. Curiosamente, apenas 24 horas após a execução de Ana Bolena, o Henrique VIII ele já estava bem conformado. Ele casou, ele ficou noivo, na verdade, da Jane Seymour, alimentando especulações de que a morte de Ana Bolena teria sido, de certa forma, premeditada, e a maioria dos historiadores acredita que é isso mesmo. Ademais, após a sua decapitação, o corpo de Ana não recebeu o tratamento solene de uma rainha. As suas damas de companhia foram que recolheram os seus restos e envolveram a cabeça dela em um tecido branco e a colocaram em uma caixa de madeira que era utilizada como caixa para guardar flechas, tá? Então, nem um caixão ela teve. Posteriormente, o corpo foi transferido para a capela de St. Peter, tá? Então, próxima à Torre de Londres, embora existam relatos de que os restos mortais de Ana Bolena poderiam ter sido realocados durante uma reforma autorizada pela Rainha Vitória. As evidências físicas, no entanto, sugerem que se trata sim de Ana Bolena quem está lá. Hoje, a Ana ela é considerada uma das aparições fantasmagóricas mais registradas no mundo todo, cerca de 30 mil avistamentos. Logo após a sua morte, a Ana ela já teria sido vista naquela mesma noite. Alguns soldados já teriam visto ela, mas ninguém acreditou muito, porque poderia ser influências, poderiam estar, digamos assim, muito impressionado, mas não, dizem que já na primeira noite ela já teria tido a primeira aparição para os soldados que faziam a ronda na Torre Verde. Eles relataram ter visto uma figura envolta em um véu 2 a 3 dias após a sua morte também, tá? Então teve mais esse episódio. Embora tenham observado o seu cabelo e o véu, o seu rosto permanecia encoberto, como se ele tivesse envolto em uma névoa, uma descrição que se repete em diversos outros relatos de aparições de Ana Bolena. Relatos afirmam que essa aparição provocou grande susto entre os soldados que vigiavam a Torre Verde em Londres, tá? Em 1864, muitos anos depois, durante a madrugada de 18 para 19 de maio, uma data que marcava o aniversário de morte de Ana Bolena, um dos soldados, enquanto realizava sua ronda, ele teve uma pequena surpresa, digamos assim. Ele avistou uma mulher próxima à Torre Verde, só que ela usava um véu e um vestido que não condizia com a moda da época, o que o deixou muito apreensivo, mas ele foi até lá. Ao chamá-la repetidamente, sem obter resposta, ele se aproximou bastante dela e, ao estabelecer um contato visual, ele percebeu traços incomuns, como um cabelo longo que realçava a sua aparência misteriosa. Mesmo assim, o soldado ordenou que ela se retirasse. O susto foi tão intenso que, ao aproximar a sua arma, que tinha uma baioneta, ele relatou ter recebido uma espécie de choque. Ele desmaiou e ele foi encontrado desacordado na manhã seguinte. Após a avaliação, o incidente foi interpretado como um desmaio, embora o episódio tenha sido registrado como um claro contato sobrenatural. Muita gente acreditou nele e outros não acreditaram. Um oficial da artilharia, identificado como J.D. Douglas, ele testemunhou que o colega realmente parecia conversar com uma figura invisível, como se ele estivesse falando sozinho. Reforçando o caráter extraordinário do acontecido, porque senão ele poderia até mesmo ter sido preso, porque naquela época não poderia dormir em serviço, e nem hoje também. Em 1876, na capela onde Ana Bolena está sepultada, a Rainha Vitória ela autorizou a reforma dos restos mortais e também do local onde Ana possivelmente foi enterrada. Inicialmente, seus restos foram colocados em uma simples caixa, como falei para vocês, mas posteriormente então foram transferidos para um caixão de chumbo lacrado e instalados também em seu túmulo solene com inscrições que ressaltavam a sua condição de rainha, ou seja, a Rainha Vitória
foi quem fez realmente o reconhecimento dela. Nem Elizabeth I fez isso, que era a própria filha, mas sim a Rainha Vitória. Esse cuidado que a Rainha Vitória visava era preservar a memória e conferir também a dignidade que lhe era devida. O túmulo de Ana Bolena, hoje ele está na capela de São Pedro ad Vincula, na Torre de Londres. Tá? Então a Rainha Vitória valorizou muito isso e ela quis que ela tivesse um enterro digno. Falando sobre o Henrique VIII, ele foi casado 6 vezes. A primeira vez foi com a Catarina de Aragão, a Ana Bolena. Depois ele foi casado com a Jane Seymour, que deu para ele um filho homem, o Eduardo VI, mas que também morreu muito jovem, com 15 anos de idade, aparentemente, por pneumonia, mas muitas pessoas falam que poderia ter sido envenenamento mesmo. Ele teve uma quarta esposa chamada Ana de Cleves, ele chegou a casar com ela, mas segundo relatos dos dois, eles não mantiveram relações e não consumaram o casamento, porque o Henrique VIII achou que ela não era muito bonita. E ela também não gostou dele. Então, ali eles entraram num acordo, ela ganhou alguns títulos reais também, mas ela não chegou a consumar esse ato com o Henrique VIII, mas foi considerada como esposa dele também. Depois disso, ele teve a Catherine Howard, que é uma menina de 15 para 16 anos, que já tinha sofrido algumas violências também na vida dela, então ele casou com ela, mas ela também não teve um final feliz porque foi descoberto cartas de amor entre ela e um cortesão, então eles foram descobertos e ela teve o mesmo destino da Ana, só que no caso dela ela foi condenada à morte por machado e não por espada. O rapaz que supostamente teria se envolvido com ela também teve o mesmo final. Bom, pessoal, a parte sobrenatural do vídeo, que eu já adiantei até um episódio agora, né, que aconteceu na época com o soldado, mas teve outras visões também de Ana Bolena, principalmente quando ela completa o aniversário de morte. Tá? Ela já teria sido vista por várias pessoas, inclusive da própria família real. No caso dela e também da Catherine Howard, que foi a sua quinta esposa, e ela também supostamente teria aparecido numa fotografia que um motorista de ônibus de turismo ele teria ido dentro desse palácio de Hampton Court, que fica na Inglaterra, e ele garantiu que na foto tem uma mulher loira que provavelmente seja a Catherine Howard. Ela gritava muito dentro do quarto, pedindo perdão do rei, querendo conversar com ele, mas não teve jeito. Ele não perdoou o que ela supostamente teria feito, mas parece que foi verdade sim, ela gostava de uma outra pessoa. E com isso ela teve então uma morte muito triste. Até hoje, quem visita o palácio fala que consegue ver uma mulher loira correndo pelo corredor dos espelhos e que ela simplesmente desaparece. Quem relata isso? Pessoas que vão visitar o castelo e também tem uma certa mediunidade, e alguns pesquisadores também paranormais falam que o espírito dela ainda está preso lá junto com o da Jane Seymour, que a Jane Seymour ela morreu alguns dias depois do Eduardo VI ter nascido por complicações devido à placenta, que ela não foi totalmente expelida, então dizem que ela também está lá em busca desse filho, que ela quer ficar perto do filho, que também morreu nesse palácio. Então é uma história assim muito familiar, muito enrolada, porque ele teve muitos relacionamentos para conseguir ter esse filho homem, mas 3 das esposas dele é que são realmente vistas como fantasmas, digamos assim. A Ana Bolena, a Jane Seymour e a Catherine Howard, porque a 6ª esposa dele foi a Catherine Parr, ou seja, a respeito dela, pelo menos nesse castelo, não tem nenhuma declaração, digamos assim, que alguém tenha visto ela. Uma médium também visitou o castelo de Hampton Court, palácio, e ela falou que conseguiu falar com o espírito da Jane Seymour, tá? Dizendo que ela realmente não gostava da Ana Bolena, que ela tinha diferenças com ela, que a Ana Bolena não tinha sido uma boa pessoa, enfim, mas que ela também teria, de certa forma, ajudado na condenação dela. Também tem a história de um guarda que estava fazendo ali a sua ronda. Ele viu uma luz muito clara saindo da torre de Londres e quando ele conseguiu chegar lá, ele disse que viu como se fosse uma procissão de pessoas ali com velas, viu inclusive algumas carruagens também, uma coisa bem maluca, e que na frente deles estava a Ana Bolena. Então foi um susto muito grande também. Ele foi atrás de outros colegas para tentar ver, mas quando ele voltou, nada daquele cenário realmente apareceu para as outras pessoas. Porque eu sempre falo, não é porque você não vê que não está lá. Episódios semelhantes foram registrados também por outros que visitaram
a capela, dizendo que a Ana Bolena ainda continua lá. No castelo de Ever, que foi o local de infância da Ana Bolena, também há relatos que afirmam que na madrugada do aniversário de sua morte, entre 18 e 19 de maio, a temperatura despenca e ela aparece junto com o pai dela em uma carruagem, ambos já sem, né? Vocês me entendem? Então, que o pai dela também teria pagado esse preço alto. Por quê? Porque ele fez muita força para Ana Bolena se tornar amante do rei, e com isso, logo depois também 3 anos, ela foi simplesmente tirada de cena com um julgamento que não significou nada. Ela simplesmente tinha que ter um julgamento, foi julgada, ponto final, para que o rei pudesse casar com a Jane Seymour. Nós temos alguns vídeos aqui no canal, tá, gente, que fala sobre a Ana Bolena e o rei Henrique VIII também, então eu convido vocês a maratonarem bastante o nosso canal, porque tem muita história da realeza britânica. Alguns historiadores, eles sugerem que o Thomas Bolena, que era o pai da Ana, ele teria sido atormentado pela culpa relacionada à morte da filha, culminando em sua exclusão da corte, e ele também voltou a ter uma vida muito simples, mas ele sempre foi apontado na rua, então teve uma grave depressão e também várias tragédias familiares. Em Hampton Court, relatos também mencionam a aparição da sua sombra nos corredores, sobretudo em áreas associadas à quarta esposa de Henrique VIII, que no caso é a Ana de Cleves. Não sei porque ele costuma aparecer lá, mas é lá que é a maior parte dos relatos referentes a Thomas Bolena. Em 2013, no castelo de Ever, uma médium chamada Christine Rainer, ela registrou uma fotografia acompanhada do esposo dela, que captou uma espécie de esfera de luz subindo por uma escada em uma das salas mais antigas do local. A Christine, ela atribuiu a essa esfera a presença de Ana Bolena, que nasceu naquele local, claro que hoje já está muito mudado, mas considerando que a área guardava memórias de sua infância, ela ainda estaria aparecendo por lá também. Outros relatos e o livro Em Busca de Castelos Assombrados da Grã-Bretanha, quem escreveu esse livro foi o Mark Alexander. Eles reforçam a crença de que o espírito da Ana Bolena ainda habita essas antigas construções e outros palácios também que ela gostava de visitar, mas ela é mais vista em Hampton Court e no Castelo de Windsor. No caso do Castelo de Windsor, era uma outra residência oficial do rei e dela também, e há inúmeros relatos de aparições dela lá nesse castelo também. A sua presença é descrita sempre nos corredores, nos claustros, onde ela é vista com vestes negras, tá? E sem a cabeça, ou seja, com a cabeça debaixo do braço, com o olhar perdido entre as janelas. Então, dizem que é uma coisa exorbitante. Muitas pessoas, inclusive, já desmaiaram. A sua própria filha, Elizabeth I, também já teria tido uma visão da Ana Bolena, que usava essa roupa preta assim que ela foi sepultada na capela da igreja. A Elizabeth I também, que já é falecida, governou a Inglaterra por 44 anos, justamente a filha que ele reinou por 44 anos a Inglaterra com mãos de ferro. Ela também é vista no castelo de Windsor, mas ela nunca é vista próxima do espírito da sua própria mãe. Então, a Ana Bolena, ela também teria guardado essa mágoa por ter sido afastada da filha, e com o passar dos anos, inclusive todo mundo falando mal dela, ela acabou ficando na dúvida. E o Henrique VIII também é visto no castelo de Hampton Court, sempre com uma bengala, tá? Que ele andava lá do jeito dele, porque ele estava muito pesado, a perna dele não tinha mais o que fazer, ele também não autorizou a retirada da perna, então com isso ele mancava muito, e muita gente fala que quando ele passa, um cheiro muito ruim também é sentido. Outras pessoas falam que sentem o cheiro, no caso desse machucado dele, e outras pessoas falam que não sentem nada, mas que veem sim um homem muito parecido com o que está no quadro. Muita gente já achou que poderia ser, talvez até algum ator, mas não foi confirmado nada disso. E as pessoas que trabalham por lá dizem que isso é muito comum de acontecer, a aparição do rei Henrique VIII sempre sozinho, e uma espécie de gemido arrastado com barulho de correntes por causa daquela perna dele. Quanto ao som de correntes, provavelmente é referente a todo o mal que ele teria feito em vida, e que ele também estaria pagando ainda do outro lado, ficando preso em Hampton Court. Uma outra situação bem interessante aconteceu em dezembro de 2003. O suposto fantasma de Henrique VIII, ele teria então se manifestado através das câmeras de circuito interno do Palácio de Hampton Court.
Nessas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês agora, é possível ver uma figura fantasmagórica usando uma roupa de época. Essa filmagem, pessoal, ela foi liberada nos sites oficiais da realeza por ordem da Rainha Elizabeth II. Tá? Essas imagens foram mostradas para ela e ela então autorizou a divulgação desse documento, né, interno, porque é um documento ali que realmente o castelo de Hampton Court ele tem, que são esses registros, né, internos do palácio. Essa imagem ela é muito controversa, porque algumas pessoas afirmam que ela é uma jogada de marketing do próprio palácio para atrair turistas, e outras pessoas já afirmam que não, que realmente é a aparição de algo sobrenatural. Essa imagem ela foi muito comentada na época e até hoje ela é bem discutida. E na época que aconteceu tudo isso, pessoal, um zelador que trabalhava lá ou que ainda trabalha, chamado James Fawkes, ele disse que na noite que esse fenômeno aconteceu, ele estava trabalhando. Quando ele viu essa imagem, quando os guardas mostraram para ele, no primeiro momento, ele passou pela cabeça que poderia ser alguém fantasiado, alguém tentando pregar uma peça neles, mas que essa ideia momentânea foi realmente extinta, porque é uma equipe que trabalha com muita responsabilidade, muita seriedade, é exigido isso deles, né? Afinal, eles estão cuidando ali de um patrimônio da realeza britânica, então eles têm essa exigência de ter uma atenção redobrada em todas as suas funções. Então, assim, gente, essa foi a nossa história de hoje, tá? A respeito de Henrique VIII, suas 6 esposas, o castelo de Hampton Court, onde tantas coisas aconteceram. E é isso, o fantasma mais visto lá é o da Ana Bolena. Então, não sei se alguém aqui já visitou esse local, você pode confirmar que sentiu alguma coisa por lá ou não. Independente de qualquer coisa, teve um período da vida do Henrique VIII que ele realmente gostava muito da Ana Bolena, ele queria porque queria ficar com ela, não só por causa do filho homem, mas porque ele queria mesmo. Mas mesmo assim não teve perdão e na primeira oportunidade de substituir, ele fez isso com ela. Então, para muitos médiuns, isso também agrava bastante a situação no local. E mais aquela foto, né, que o Trevor, que era motorista de ônibus de turismo, ele também fotografou essa moça loira, que no caso é uma visão. Ele disse que não tinha ninguém lá no salão quando isso aconteceu. Outras pessoas também já foram lá, tiraram fotografias que afirmam que saíram sombras também que não estavam lá. Tem pessoas que juram que já viram Ana Bolena passando normalmente, como se ela fosse uma atriz, muito parecida com a mulher do quadro, mas quando eles vejam, ela simplesmente transpassa pela parede e ali eles entendem que, na verdade, foi um espírito que foi visto e não ela propriamente, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje. Quero que você deixe para mim aqui o seu comentário. Se você gostou, deixa um like. Não gostou, deixa um dislike. Não tem problema. Comentem bastante, tá, gente? Comenta bastante. Bota um coraçãozinho, uma florzinha, qualquer coisa. Mas isso já ajuda bastante no engajamento do nosso vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado realmente da história. Um beijo grande para cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Ha ha ha!